Graça e paz, irmãos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te adorar, nós podemos ter esse tempo de comunhão tão gostoso que o Senhor nos dá, e nós também podemos abrir a Tua palavra, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ministrando, Pai, sobre todos nós, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando aos nossos corações, e que a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração possam estar abertos para que possamos sair daqui renovados e transformados pela Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, há umas mensagens atrás, nós estávamos falando sobre uma pergunta que as pessoas fazem sobre por que o mundo está desse jeito. E aí a gente viu tantas coisas ruins que acontecem no mundo e que às vezes as pessoas culpam a Deus, mas a gente percebeu que não era bem isso. E ficamos aí um bom tempo meditando sobre o porquê que essas coisas acontecem. Mas hoje nós vamos dar sequência numa outra pergunta que também a gente não são as outras pessoas que fazem a nós essa pergunta, mas é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Às vezes, a gente se pega pensando assim: por que será que eu sofro tanto? Por que será que Deus deixa eu passar por tantas dificuldades? Na mensagem anterior, as pessoas falam assim: onde está Deus com essas desgraças do mundo e essa coisa toda? Essa foi outra mensagem. Mas a de hoje às vezes a gente se pega pensando assim: por que será que eu estou sofrendo tanto? Onde está Deus por todas essas dificuldades que eu estou passando? Onde que está Deus nisso? E sabe, queridos, para a gente poder responder essas perguntas, a palavra do Senhor fala sobre isso. Mas antes disso, nós precisamos diferenciar duas situações que são completamente diferentes. A primeira delas é que muito do sofrimento que nós passamos pode ser por consequências dos nossos pecados. Então, quando nós pecamos, nós sofremos as consequências. Deus nos perdoa. Às vezes eu e a Deise saímos para fazer evento de jovens por aí, e os jovens falam assim: mas Deus perdoa? Perdoa, mas as consequências vêm. E a gente tem que arcar com essas consequências. Então, muitas vezes, nós estamos sofrendo por consequências dos pecados que nós fizemos. E em Gálatas 6, no verso 7, não é o verso-chave do nosso meditação, mas ele diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então você vê, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Deus está vendo, e aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando nós tomamos as decisões erradas, nós arcamos com essas consequências. Deus perdoa, mas a consequência fica. Então, se matou ou se roubou, Deus perdoa, mas vai para a cadeia e vai ficar lá. Se adulterou, Deus perdoa, mas perde a confiança do cônjuge, ou até perde o casamento. Se mentiu, Deus perdoa, mas perde a credibilidade. As pessoas falam assim: nem ouve no que aquela pessoa está falando, porque tudo que ele fala é mentira. Então quer dizer, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Mas não é a mensagem de hoje essa daí. A mensagem de hoje é outra. E quando não acontecem essas coisas? Quando é diferente? Como é que funciona? Bom, para isso, nós vamos analisar a vida de dois personagens bíblicos hoje. Como o texto é grande, eu vou dar uma resumida na história de um e a gente lê um pedaço da história do outro. O primeiro era José. José, ele era o filho mais querido do pai dele. Vivia numa família muito boa. E ele estava muito bem. Só que, de repente, do nada não, né, queridos? Os irmãos dele não gostavam dele, e os irmãos dele não gostavam dele porque ele era o queridinho do papai, era o favorito.
E ele era sonhador. E ele, na sua inocência, ele contava os sonhos e os irmãos ficavam mais mordidos com ele ainda, porque os sonhos mostravam que ele seria um grande líder. Só que ele não soube, ele era muito moço ainda para entender sobre isso. E aí os irmãos dele então resolvem, numa determinada situação, os irmãos dele resolvem vendê-lo para um outro povo. Então ele era o filho queridinho do papai, vivia super bem, de repente ele é vendido. E quando ele é vendido para esses outros povos vão lá e escravizam ele. Aí você pensa assim, o que ele fez para que ele pudesse estar como escravo naquele lugar? Só que, não bastando ele estar escravo naquele outro lugar, ali Deus abençoa ele naquela casa, ele se torna o líder daquela casa, lógico, não igual o dono, mas dos outros escravos. A mulher do dono da casa começa a gostar dele. E aí ele pega, e uma vez ela quer ficar com ele, ele foge. Só que ela conta que ele que queria ficar com ela. Então olha a injustiça que está acontecendo aí, e aí o pessoal vai lá e prende ele. Então de filhinho do papai, ele é vendido, de vendido ele vira escravo, e de escravo ele fica preso. E aí você fica pensando assim, onde que está o pecado aqui? Aonde que está a tomada de decisão errada que ele fez, para que ele pudesse estar pagando as consequências do seu pecado, por de filhinho querido do papai, ficar preso numa terra distante? Não tem resposta para essa, porque não foi isso que aconteceu. Então a gente pode pensar assim, e em todos esses momentos, a Bíblia diz que ele se manteve fiel ao Senhor. Tanto é verdade que ele se manteve fiel ao Senhor, que ele não quis ficar com a mulher do dono da casa. Ele falou assim, como eu faria uma loucura contra o meu Deus? Se você ler o texto, você vai ver quão fiel ele era. Então quer dizer, ele estava honrando a Deus em todas essas situações, mas a vida dele só estava indo para o buraco. A vida dele não estava indo para cima. Mesmo ele fazendo tudo certo. Aí a gente pensa assim, onde é que ele pecou aqui? Não é? Mas agora vamos para um outro homem. E esse outro homem também passou por uma situação bem difícil. Aí eu convido os irmãos a ler comigo o texto, para que a gente possa estar acompanhando as coisas que aconteceram. Nós vamos ler o Jó. Jó, no capítulo 1, vai estar falando quem ele era e o que é que acontece com ele logo em seguida. Então nós vimos, eu dei uma resumida no comecinho da vida de José. Não é, o fim da história dele não é essa, ele não termina como preso lá no Egito. Mas esse é o desenrolar, o começo da vida de José. Agora vamos ver o começo da história de Jó que a Bíblia relata. A partir do capítulo 1, Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Opa! Então a gente vê que assim como José, que ele era fiel a Deus, mesmo mediante a todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, se você ler os capítulos que fala sobre a vida de José, você vai ver que ele se manteve íntegro e fiel a Deus. Mesmo mediante a todas essas situações ruins que estava passando com o José. E aqui, já no primeiro verso, diz que ele era um homem diferenciado. Ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Vamos lá, vamos continuar. Verso 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Então ele era um homem muito rico, ele era um homem com muitas posses, ele era um homem que tinha tudo o que precisava e mais um pouco. Essa era a vida dele. E além dele ter essa vida abastada e feliz, ele ainda tinha 10 filhos, e se você for continuar lendo os próximos versos, vocês vão ver que eles viviam bem, fazia festa, e era assim, e ele sempre consagrava os seus filhos a Deus, ele era um homem certo, né? Um homem correto. A vida dele estava maravilhoso, estava tudo lindo e maravilhoso. De repente, vamos para o verso 14, olha lá no verso 14, do próprio capítulo 1. Ele diz assim:
Veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para te trazer essa notícia. Olha aí, aconteceu um negócio do nada. Mas olha só, verso 16. Enquanto ele ainda falava, ele quem? Esse servo. Enquanto esse servo estava falando para Jó o que aconteceu com as juntas dos bois, enquanto ele ainda falava, chegou um outro mensageiro e disse assim: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então você vê, um chega e conta, fala assim: olha, Jó, tem uma notícia muito ruim para te contar. E aí ele conta. Na hora que ele está acabando, o outro já chega e fala assim: eu também tenho uma outra notícia pior ainda para te contar. E aí ele vai e conta. Só que, o verso 17, enquanto este ainda falava, veio um outro ainda mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio da espada e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então chegou um terceiro e contou uma notícia pior ainda. Então aquelas bois, aquelas coisas, morreu tudo. E enquanto esse terceiro está contando essa notícia para Jó, que com certeza Jó já não sabia mais o que fazer, de repente, olha só, tem o verso 18. Enquanto este ainda falava, veio um outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. E só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Aí você fica pensando assim, os primeiros versos mostram um homem muito poderoso, muito rico, muito abastado, muito feliz. E em poucos versos, a vida dele que estava aqui, a vida dele restou em nada. Tudo que ele tinha, ele perde, inclusive os seus filhos todos, ele perde tudo isso. E aí você pensa assim, ele pecou, aconteceu alguma coisa. Mas o primeiro verso diz assim, vamos voltar no primeiro verso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Opa! Então, não é isso. E se você for ler o desenrolar dessa história de Jó, os amigos dele vão lá e falam assim, vai lá Jó, conta para nós. Onde é que você pecou? O que foi que você fez para Deus estar castigando você desse jeito? E o desenrolar dos próximos capítulos vai estar falando sobre os amigos de Jó que vêm querer saber o que está acontecendo, não é? Mas a pergunta fica, onde é que Jó pecou aqui para que a vida dele saísse de uma coisa muito boa e ficasse numa situação tão complicada? Foi tragédia atrás de tragédia. Não deu nem tempo dele digerir aquela informação, já chegou uma outra, que já chegou uma outra e que já chegou uma outra. E aí a gente pode pensar assim, como é que a gente responde essa pergunta? Não é? E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Um parênteses nesse meditação de hoje, é que existe hoje em dia uma teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade ela é muito perigosa, porque ela diz que a gente não pode passar por sofrimento. Nós não podemos passar por coisas ruins. Nós não podemos, quando essas coisas vêm, a gente tem que expulsar e amarrar no nome do Senhor Jesus. A gente tem que declarar sem efeito sobre as nossas vidas. A gente não pode aceitar nada dessas coisas em nós. E a gente rejeita, e a gente expulsa, e a gente ora, e a gente manda embora todo esse sofrimento e essas coisas ruins que acontecem conosco. E nós só podemos aceitar as bênçãos de Deus sobre nós. E tudo que é ruim, a gente rejeita, amarra e manda embora no nome de Jesus. Essa é o que a teologia da prosperidade diz. Mas, queridos, se a gente for parar para pensar, todos os grandes personagens da Bíblia sofreram. Todos eles. E enquanto eu estava preparando essa mensagem durante a semana,
eu fiquei pensando assim, sabe quando você começa a lembrar de todos os personagens da Bíblia que a gente consegue lembrar? É claro que a gente não consegue lembrar de todos, né? Mas eu comecei a lembrar, eu falei assim, esse aqui, a vida dele foi difícil. Aquele ali também. Aquele ali também. Então eu estava indo para o trabalho, aquele lá também não deu. Sabe? E a gente começa a parar para pensar, eu falei assim, não sobrou um. E sabe o que é interessante? Até Jesus sofreu. Aliás, Jesus sofreu demais. Se a gente for parar para pensar como é que foi o processo de crucificação dele, se você assistir aquele filme lá do Paixão de Cristo, você fala assim, meu Deus, mas será que foi tudo isso? Então, a gente pode pensar assim, até Cristo sofreu, né? Então, como é que a gente vai expulsar no nome de Jesus o sofrimento, sendo que todos esses homens, grandes homens, tiveram essa situação? Complicado isso. Então, a gente não pode aceitar esse tipo de teologia na nossa vida. Por quê? Imagina no deserto, o povo saiu do Egito e estão indo para a terra prometida. E eles saem do Egito festejando. Eles estão felizes, porque agora eles estão livres. Eles estão livres para adorar o Deus verdadeiro. E eles saem felizes e tudo mais e tal. Mas as situações começam a acontecer, eles poderiam falar assim, não, a gente não quer passar por esse deserto não, a gente expulsa, em nome de Jesus, esse deserto, eu quero chegar logo na terra prometida. E o Senhor fala assim, tá bom então, fica mais 40 anos passando aí para você ver como é que... Não é assim, queridos, entendeu? Então, essa teologia da prosperidade é algo muito perigoso, nós não podemos, ela é antibíblica, nós não podemos seguir essa linha. Voltando então para o assunto principal. Qual é a resposta para esse sofrimento de José, para o sofrimento de Jó, sendo que a Bíblia relata que eles não pecaram? Bom, a resposta o apóstolo Paulo vai dar para a gente, e esse sim é o texto-chave dessa mensagem dessa manhã. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler os primeiros versos. E enquanto os irmãos estão abrindo, a gente pode pensar assim, o apóstolo Paulo, ele era um grande homem, ele era um judeu muito firme, muito ortodoxo, muito certinho, se a gente for dizer nas palavras de hoje, e que seguia todas as regras, ele viveu aos pés de um grande rabino, e ele falava assim, sabe quando ele veste a camisa e fala assim, eu vou viver isso para sempre? E aí ele descobre que tem uns cristãos aí, né, que fica falando que vem um tal de Messias, e essa coisa toda, ele fala assim, mas onde eles estão com essa heresia? Eu vou perseguir eles. E a gente vê que então, Paulo persegue os cristãos, prende os cristãos, manda matar. Por quê? Porque ele tinha uma convicção, e essa convicção era certa. E as outras eram erradas. E ele perseguia esse povo, até que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus é impressionante, né? Porque para poder converter Paulo não podia ser qualquer um, né? O pessoal tinha medo dele. Era isso que acontecia. Então alguém chegar para ele e falar assim, olha, vem cá, Paulo, vamos ler aqui a Bíblia, eu vou te explicar. Ele já mandava matar, ou ele já mandava prender. Então não podia ser qualquer um para poder chegar e evangelizar o Paulo. Então você vê que Jesus se encontra com ele. Ele pega e cai no chão, fica cego. Tem toda uma história de como ele se encontra com Cristo. E a partir daí a vida dele começa a ser transformada. Só que a gente pensa assim, quando isso acontece, ele estava nesse time, no time que perseguia os cristãos. Agora ele está nesse time, que é o time dos perseguidos. Então ele começa a sofrer aqui. E ele começa a sofrer muito. Por quê? Porque agora ele faz parte do time daqueles que são de Cristo e que são perseguidos pelo império, pelas outras religiões, essa coisa nada toda. E aí quando ele faz então parte do time dos cristãos e ele está escrevendo essa carta aos romanos, ele então diz isso no capítulo 5, a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, olha o verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha que interessante. Aí você vê assim, ele pega e diz assim, olha,
Nós somos felizes por tudo aquilo que Deus fez por nós, mas a gente também fica feliz por nós passarmos por momentos difíceis. E ele está escrevendo isso para os romanos, porque os romanos estão passando por situação difícil. Os romanos vivem em Roma, e em Roma havia perseguição, havia esses problemas todos. E ele fala assim, olha, se alegrem nessa perseguição de vocês, sabe por quê? Porque essa tribulação aí, ela vai produzir perseverança. E essa perseverança, ela vai produzir experiência. E essa experiência vai produzir esperança. Então fica feliz nessa situação. Ele está confortando os irmãos de Roma a lidar com essa perseguição e os problemas e o sofrimento que esses irmãos estavam passando. E esses irmãos estavam passando isso em nome de Cristo. Eles não estavam passando isso porque eles eram pecadores e eles estavam vivendo a vida assim, curtindo a vida doidado. Não era por causa disso. Eles estavam seguindo o Evangelho e mesmo assim eles estavam sofrendo. E se você for pegar os textos, os comentaristas a respeito dessas palavras, esse perseverança eles colocam como característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, esses teólogos comentaristas da Bíblia, um deles diz isso, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. Vamos parar para pensar na vida de José. José sabia quem era o Deus dele. José sabia que Deus é que cuidava dele e que Deus era o Deus dele sobre todas as coisas. E aí as coisas começam a ficar difíceis na vida dele. Mas ele continua sabendo quem era o Deus dele. Ele continua sendo leal e fiel ao Deus dele. E sabe o que é muito interessante? O que é muito interessante é que José, quando a mulher de Potifar resolve querer ficar com ele, ele fala assim, como é que eu vou cometer tal loucura contra o meu Deus e ao Senhor dessa casa? Mas sabe o que é interessante? José viveu antes dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, sabe quando surgiu? Mas no mínimo uns 400 ou 500 anos depois. Por quê? Porque de José vai para o Egito, aí quando José está no Egito, ele vira governador, ele traz a família dele para o Egito, e a família dele começa a viver lá, e eles vão vivendo lá por vários anos, e ali eles crescem, ali eles se multiplicam, e aí diz o texto assim, e aí então surgiu um faraó que não conhecia José, e começa a escravizar o povo, e o povo é escravizado por 400 anos, e aí eles saem depois desses 400 anos, entram no deserto, e no deserto Deus dá a lei de não adulterarás. Mas José viveu no mínimo uns 500 anos antes, e ele diz assim, como eu vou cometer tal loucura contra o meu Deus? Mas queridos, nem estava escrito isso ainda. Pois é, porque os seus antepassados que tinham essa comunhão com Deus, Deus falava assim, olha, não é assim que as coisas funcionam. Então você vê, olha a lealdade que ele tinha para com Deus. No caso de Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Todas essas coisas começam a acontecer, mas se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que depois que essas desgraças todas chegam na vida dele, a Bíblia diz que ele rasga suas roupas, ajoelha e adora a Deus. É isso que ele faz. Ele não fala assim, então já que o Senhor tirou tudo de mim, também não quero mais te servir. Agora eu vou servir outros deuses porque o Senhor não é um Deus bom. O Senhor está me deixando com muito sofrimento aqui, eu vou servir uns deuses melhores porque o Senhor não está cuidando de mim mais. Não é isso que Jó faz. Jó rasga as suas vestes e se prostra e adora o Senhor. E no decorrer do livro todo, você vai vendo desenrolar, e no final do livro ele tem uma experiência com Deus totalmente diferente. Então, perseverança. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Mas essa perseverança gera experiência. E experiência é ter um caráter aprovado. Você vê que quando o povo de Israel sai do Egito e começa a andar naquela deserto para poder chegar lá na Terra Prometida, esse processo é como se fosse um processo de desintoxicação,
Porque o povo estava mais de 400 anos no Egito. Todos os deuses estavam lá. Todos os deuses. E eles eram escravos. Então, quer dizer, eles podiam falar assim, ó, hoje a gente não vai trabalhar, tá? Hoje a gente vai adorar o nosso Deus e a gente volta a trabalhar só amanhã. Não era isso que acontecia. Eles tinham que trabalhar, sabe aquele sistema assim que trabalha todo dia, não tem férias, não tem 13º, não tem feriado prolongado, não tem nada dessas coisas. Ele tinha que trabalhar todos os dias. E eles viam o quê? Adoração aos deuses estranhos o tempo todo. Por mais de 400 anos eles viram isso. E aí nesse processo Deus estava desintoxicando eles. Sabe aquele suco detox que a gente toma para dar aquela afinada? Então Deus estava desintoxicando esse povo judeu para que eles pudessem então chegar na Terra Prometida e saber quem realmente o Deus verdadeiro era. Precisava desse processo. Mas o povo não queria passar por isso. Mas esse sofrimento gera perseverança e essa perseverança gera experiência. Ou seja, o caráter tem que ser aprovado. E você sabe, queridos, que Deus, Ele nos prova, né? E quando a gente não passa na prova, a gente faz a prova de novo. E aí quando a gente... Mas é igual na escola, né? Você sabe que na faculdade que eu fiz, teve algumas matérias que eu fiz 3 vezes. Aí a terceira vez que eu cheguei, eu lembro que tinha termodinâmica. Eu cheguei e o professor falou assim, você de novo aqui, Mauri? Eu falei assim, rapaz, mas eu gostei tanto da sua matéria que eu resolvi fazer ela mais uma vez. Mas na verdade é que termodinâmica era muito difícil para mim, eu não conseguia entender a matéria, eu tive que fazer ela 3 vezes. E aí, então quer dizer, quando a gente tem uma prova e a gente não passa na prova, a gente vai fazer aquela prova de novo. E a gente vai fazer aquela prova de novo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está formando o nosso caráter. E o nosso caráter precisa ser aprovado. Então é cada dia sendo melhor do que o dia anterior. É assim que funciona. E essa experiência, ela gera esperança. E a esperança é o regozijo e a expectativa confiante da eterna salvação. É você pensar assim, eu estou passando por tudo isso, mas isso não é o foco. Tem uma coisa muito melhor me esperando. E a minha esperança está nisso daqui. A minha esperança não está no que está acontecendo agora. Você vê que depois que Jó e depois que José passam por essas dificuldades, eles continuam firmes com o Senhor. A vida de José é transformada. O que acontece com ele? Ele estando preso, ele interpreta um sonho do faraó, e ele dá umas dicas. Ó, faraó, eu ainda te dou uma ideia, tá? Você acha um rapaz para poder organizar e aquela coisa toda, e o faraó falou assim, mas quem é que pode ser essa pessoa se não for você? E aí um rapaz que era filhinho queridinho do papai, que foi vendido, que virou escravo, que de escravo virou preso, de repente vira o governador da maior potência que existia na época. E ele, sendo esse governador da maior potência, ele livra todo aquele povo da fome, porque eles iriam passar fome por 7 anos. Mas Deus dá sabedoria para ele e ele vira aquele líder que ele já havia sonhado quando ele era pequeno, mas ele não sabia administrar aquilo. Mas agora ele já está adulto, agora ele já está maduro e agora ele já está experiente. Então agora ele consegue desenvolver isso. E ele então consegue, por ele ter ficado firme no propósito e leal a Deus, ele cumpre o chamado dele. Quando Jó passa por todas essas situações, e você vai ler todo o livro dele, que são todos os capítulos, você vê que no finalzinho ele fala assim, então, o Jó 42, verso 5, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então antes ele servia a Deus, mas ele não conseguia ter uma experiência real e pessoal com Deus. Mas agora ele está experiente. Agora ele recebe essa experiência pessoal e real com Deus. Ele fala assim, agora a minha intimidade com Deus é muito maior. Você vê que esse sofrimento que passou na vida desse primeiro personagem e o sofrimento que passou na vida do segundo personagem, isso foi bom para eles. Por mais que você fale assim, mas como que pode ser bom? Então, mas foi bom. Se você olhar o desenrolar da história, foi. E todos os demais personagens que você olhar na palavra de Deus, Davi foi ungido o rei hoje.
No dia seguinte ele assumiu o trono e o negócio não foi assim. Ele foi ungido rei num dia e passou um tempo enorme. E nesse tempo, Saul queria matar ele, Saul ficou com inveja dele, porque falava assim, Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E aí Saul ficava mordido com essa situação e tal, e ele queria matar essa coisa toda. Davi teve que viver fugido por muito tempo. Pois é. Durante todo esse período ele poderia pensar assim, mas por que eu estou sofrendo tanto? Eu não fiz nada de errado, né? Ele podia pensar isso, mas não era isso. Ele entende e ele passa por essa situação e depois ele se torna o grande rei Davi. Tanto é que todo mundo lembra do grande rei Davi. Agora Saul, alguns lembram, outros não. Tem outros reis de Israel que a gente nem lembra quem que era, mas Davi todo mundo sabe quem é. Então, mas olha o que ele passou para que ele pudesse se tornar o grande rei Davi. Muito bem, uma vez que a gente vê que o apóstolo Paulo responde essa pergunta, vamos ver algumas características desse sofrimento e ver como que a gente pode aplicar isso para nós. Então eu coloquei 4 pontos aqui do sofrimento como algo didático. Olha só, o sofrimento nos ensina que somos frágeis e dependentes de Deus. Se a gente for parar para pensar, recentemente todo mundo percebeu isso. Sabe quando? Quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, não importa se você tinha muito dinheiro, se você tinha pouco dinheiro, se você tinha PhD em Harvard ou se você era um analfabeto. Pegou Covid e morreu do mesmo jeito. Isso eu estou dizendo no começo. Pessoas podiam ser CEOs de grandes empresas, podia ser o que for. É só essa mudança, esse vírus que surge, pronto. A gente pensa assim, olha como somos vulneráveis, olha só como somos dependentes. Se a Terra deu uma inclinada diferente, o Sol for um pouquinho maior, a gente morre tudo queimado. Então a gente pensa assim, não é? Se tem um terremoto, você vai fazer o quê? Se tem qualquer coisa que aconteça que foge do natural, a gente não tem o que fazer. Esses filmes que falam aí, o meteoro que tá, sabe aqueles filmes de ficção científica? Se cai um desse na Terra, a gente vai fazer o quê? Nesse momento a gente percebe assim que somos muito frágeis e somos totalmente dependentes de Deus. O pessoal no deserto, se Deus não trouxesse a água, Deus não trouxesse o maná, eles morreriam naquele deserto. E se Deus não cuidar da gente, a gente também não sobrevive. Ou seja, esse sofrimento nos mostra que somos frágeis e dependentes de Deus. E se a gente não tivesse problemas, queridos, a gente seria autossuficientes. E a gente chegaria para Deus e falaria assim, eu não preciso do Senhor não, tá? O Senhor... Tanto é que existem muitas pessoas que equivocadamente, as pessoas com mais posses, eles dizem assim, não, Deus é para aquelas pessoas pobres, para aquelas pessoas que não têm nada, eu não preciso de Deus. Existem várias pessoas que eu já conversei e que eles dizem assim, não, eu já tenho tudo que eu preciso. Agora, aquelas pessoas daqueles países de terceiro mundo, aqueles lá precisam de Deus, a gente não precisa. A gente pode pensar assim, quem somos nós para achar que a gente não precisa de Deus, não é verdade? Pois é, o sofrimento nos ensina que somos frágeis e dependentes de Deus. Mas além disso, o sofrimento nos ensina a não nos apegarmos nas coisas deste mundo. O sofrimento nos mostra que o que a gente está passando aqui é passageiro, não é algo eterno. A gente não vai ficar eternamente num sofrimento desse, não vai ser assim. É algo passageiro, é algo momentâneo. Alguns vivem 70, outros vivem 80, outros vivem 100. Tem aqueles que passam de 100, são poucos, mas é isso que nós vivemos. Mas e o depois? O depois é para sempre. O depois é eterno. E aí você pode pensar assim, esse sofrimento nos diz assim, olha, não se apegue nas coisas aqui. O apóstolo Paulo fala assim, não foque nas coisas terrenas, em que a traça essas coisas, e a ferrugem corrói, mas foca naquilo que é eterno, porque isso é para sempre. Então o sofrimento nos ensina isso, não se apegue a essas coisas. Porque eu me recordo que quando o meu primeiro carro foi assim. Imagina só, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos e falei assim, quando eu tiver 18, vou comprar um carro. Todo mês
dava o dízimo, a oferta e o resto guardava. O pessoal falava assim, Mauri, vamos no Habib's? Não. Vamos no cinema? Não. Vamos fazer tal coisa? Não. Por quê? Porque eu estou guardando dinheiro para comprar um carro. Isso eu tinha 13. Aí 13, 14, 15, 16, 17. Quando eu fiz 18, comprei um carro. E aí eu comprei, aí imagina, 5 anos esperando para esse carro. Ele era o xodozinho. Você tinha que limpar o pé para poder entrar dentro daquele carro, você entendeu? Se a pessoa morasse num lugar meio assim, eu não dava carona. E tinha que lavar ele todo final de semana, tinha que estar daquele jeito. Era assim, e meu pai falava assim, filho, carro é só um meio de locomoção. Aí eu, não, pai, esse aqui faz parte da família, esse aqui é diferente. E era desse jeito, e o meu pai, filho, é só um meio de locomoção. E ele falava isso, mas eu era um menino. Aí coloquei aquele som diferente, coloquei aquelas rodas, sabe, mexi no cabeçote, aquelas coisas de menino, sabe, fazer tudo isso daí. Então aquilo não era um meio de locomoção para mim, aquilo fazia parte da família, eu me apeguei àquele bem material. Até que roubam o carro. Ah, tinha até nome o carro tinha até nome. Roubaram, chamava o Pantera. Roubaram o Pantera, porque ele era preto e corria bastante, entendeu? Preto e corre bastante, Pantera. Aí roubaram o Pantera. E aí, mas ele tinha seguro. Aí eu pensei assim, ai Senhor, tomara que não ache, e tomara que eles me dêem o dinheiro e eu compro um outro Pantera, né? Mas sabe o que acontece? Deus fez achar o carro. E aí, queridos, o carro chegou. Quando eu vi o carro, teve uma perseguição com a polícia, o cara subiu em cima da calçada, estourou o pneu, foi comendo aquela roda bacana que eu tinha posto, comeu aquela roda toda. Aí eu olhei para aquela roda, assim, e eu tinha um som, naquela época tinha aquele som que, uns negócios totalmente diferentes, assim, com luzes e tal, eles queriam o som, então eles chutaram, assim, o painel do carro, quebrou para poder tirar aquele tape e levar embora, aquelas carinhas que dobravam, sabe aqueles negócios? Quebrou tudo aquilo lá e tirou aquela carinha, aí eu olhei para dentro do carro, o carro tudo quebrado, assim, o painel, tudo, as potências de som que ficava embaixo do banco, eles pegaram e puxaram, não tinha chavinha de fenda para soltar, puxaram com tudo, então todo aquele carpete estava tudo rasgado dos dois lados, porque tinha 2 potências, uma em cada lado assim e tal. Eu olhei para aquilo e falei assim, né? E aí o meu pai pegou e falou assim, meio de locomoção, filho. Colocou a mão no meu ombro, meio de locomoção, filho, meio de locomoção. Mas você acha que eu gostei de ter visto o Pantera daquele jeito? Mas eu precisava passar por aquilo. Sabe por quê? Porque aí depois daquilo lá, eu tive outros carros. Ah, o seguro pagou, né, queridos? Pagou tudo aquilo lá e tal. Mas aquela imagem eu nunca mais esqueço. E aí eu fico pensando, depois daquele dia, eu falei assim, meio de locomoção. E aí eu já tive vários carros depois daquele. E esses outros carros, eu não me importo, boto ele no barro, boto ele onde tem que ir, pode levar para tudo que for, sabe por quê? Porque o carro virou um meio de locomoção. Mas eu tive que passar por aquela experiência para poder falar assim, realmente não é o xodozinho da família, não é o queridinho, ele é só um carro, como qualquer um outro. Então o sofrimento nos ensina a não nos apegarmos às coisas deste mundo. Mas o sofrimento também nos ensina a moldar o caráter de Cristo. Você sabe que, às vezes, nós somos pessoas muito nervosas. E se a gente é pessoa muito nervosa, Deus deixa a gente passar por umas situações para a gente poder moldar esse nervosismo. Lá no meu trabalho, eu tenho o costume de falar assim, paciência é uma virtude e eu tenho. Só que esse eu tenho, eu estou profetizando para mim mesmo de que eu tenho. Não é que eu tenho, mas eu falo assim, Senhor, eu tenho. Tipo, eu tomo posse. Porque o que acontece? Às vezes passa por algumas situações em que eu falo assim, não, Senhor, paciência é uma virtude e a gente tem. E aí tem uma mulher do meu trabalho que escreveu assim em cima do monitor dela, paciência é uma virtude. Porque imagina, a gente trabalha no governo, os sistemas normalmente não funcionam. E você tem que pontuar, tem aquela meta, aquela quantidade de processo para fazer. E você fala assim, como é que eu vou fazer? E o sistema não funciona, eu clico aqui, o negócio não vai. Aí eu falo assim, não, o senhor está testando e eu vou ser aprovado nisso daqui. Então o que acontece? Nós sofremos, mas esse sofrimento é para que a gente possa se tornar pessoas melhores. O Senhor deixa essas situações passarem para que isso possa formar o nosso caráter, o caráter de Cristo.
Imagine que se José, sendo o filhinho queridinho do papai, se tornasse o governador do Egito sem passar por todas essas coisas. Ele seria um mimado. E por ele ser mimado, ele seria um péssimo líder. Mas todas essas coisas aconteceram para que ele pudesse realmente ter formado o caráter dele e ele ser um grande líder. Quando Davi ele é ungido um rei, naquela época ele era rejeitado pelos seus irmãos. Tanto é que quando ele vai visitar os irmãos quando está lá com Golias, os irmãos falam assim: o que você veio fazer aqui, Davi? Por que você não vai lá cuidar das suas poucas ovelhas? Leia lá depois o texto. Então, tipo assim, vai lá para as suas poucas ovelhas, o que você está fazendo aqui? E quando Samuel vai lá ungir o rei, vai o primeiro, vem o segundo, e Deus fala: não é esse, não, também não é esse daqui, também não. Até que chega uma hora que acaba e ele fala assim: e aí, Jessé, não tem mais nenhum? Ele fala: não, na verdade tem mais um, mas esse é um, deixa ele lá. Você vê que ele era rejeitado pela sua família. Ele não foi chamado para comer junto com o profeta, não é? Então os irmãos rejeitavam, a família dele o rejeitava. Por quê? Isso aí é outra coisa. Mas a gente fica pensando assim, se ele virasse rei já naquela situação, como será que seria esse reinado dele? Mas todas aquelas coisas acontecem na vida dele, e então ele se torna um grande rei. Por quê? Porque Deus estava formando o caráter de Davi. Muito bem, mas além do sofrimento ensinar a moldar o caráter de Cristo, então quer dizer, voltando nesse daqui, às vezes nós passamos por essas situações porque nós precisamos aprender com elas. Então, se nós somos muito nervosos, precisamos então aprender com isso. Se nós somos intolerantes, ou se nós somos muito ansiosos, ou se nós temos muito medo, ou se a gente tem muito dessas coisas, às vezes essas situações acontecem para que Deus possa estar tratando a gente nessas situações. Mas por último, o sofrimento nos ajuda a consolar e confortar as outras pessoas. Quando você vai num velório, e no velório quem morreu foi o marido. E aí você pensa assim, eu vou lá, abraço a pessoa e falo assim, olha, que o Senhor console o seu coração, aquela coisa toda. Mas eu nunca perdi um cônjuge, nem sou casado. Então a pessoa recebe o meu abraço, mas não é um abraço de uma pessoa que fala assim, olha, eu sei o que você está passando, sabe por quê? Porque eu também já perdi um marido. Eu sei a dor que você está tendo. Esse abraço tem muito mais propriedade. Por quê? Porque a pessoa passou por aquilo. Quando você já foi um drogado, e aí você vê uma pessoa que está passando por uma situação bem difícil, drogado, mas aí Deus te restaurou, você pode chegar naquela pessoa e falar assim, olha, eu já passei por o que você passou, meu amigo, mas Deus me ajudou, e você tem propriedade para falar sobre aquilo, sabe por quê? Porque você passou por aquilo, mas você sofreu. E sofreu bastante, mas aquele sofrimento te dá autoridade para que você possa então trazer novas pessoas para Cristo e confortar essas pessoas que estão passando por essa situação. Em que se você não tivesse passado, você poderia ajudar, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Então esses 4 pontos, sofrimento nos ensina que somos frágeis e dependentes de Deus. Sofrimento nos ensina a não nos apegarmos às coisas deste mundo. O sofrimento nos ensina a moldar o caráter de Cristo. E o sofrimento nos ajuda a consolar e confortar as pessoas. São formas didáticas que nós passamos para que nós possamos entender por que o sofrimento acontece conosco. Agora, olha só. Uma vez que a gente entende isso, nós podemos voltar para o texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, em que ele diz assim, no verso 3... E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Agora, olha o verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só. Essa esperança em Deus não nos deixa decepcionados. Por mais difícil que possa ser o sofrimento que nós passamos, essa esperança que nós temos no Senhor nos ajuda a continuar a caminhada. Nós não ficamos decepcionados. E por quê? Porque é Deus que derrama do amor dele sobre nós,
para que nós possamos passar por esse sofrimento. Então a gente não passa sozinho, a gente passa com Ele. Ele permite que essas coisas aconteçam para o nosso bem e Ele ainda vai junto conosco para que isso possa acontecer. O povo, quando saiu do deserto e chegou na terra prometida, tinha uma coluna de fogo que aquecia eles durante a noite e uma nuvem que dava sombra para eles durante o dia. Então eles tiveram que passar por isso, mas Deus foi junto com eles nesse tempo todo. Então, para finalizar, a gente pode pensar assim: vamos imaginar os primeiros cristãos da igreja primitiva. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles foram presos e eles foram mortos de N maneiras, várias formas, e a gente pode pensar assim, às vezes a gente pensa assim, e eles tinham o poder de Deus com eles, mas eles sofreram demais, queridos. Se você for ler a história da igreja primitiva, foi muito difícil para eles. E a gente pensa assim, será que eles se perguntavam por que eles estavam passando por todo esse sofrimento? Será que eles se perguntavam isso? Será que passou pela cabeça deles de desistir de tudo? De pensar assim, quando eu não era de Deus, essas coisas não aconteciam. Então, quer saber? Eu vou voltar para a vida que eu vivia antes, porque essa vida com Deus aí não está dando certo, não. Será que era isso que aconteceu com eles? Quando o império chegava e falava assim, nega o seu Cristo, ou então você vai morrer, eles podiam pensar assim, eu acho que é melhor negar, né? Porque pelo menos eu vou continuar vivo, vou continuar tendo as minhas posses, minha família. Será que era isso que eles faziam? Então você pensa assim, será que eles pensavam? Será que eles faziam essa pergunta? Será que eles desistiam? Sabe, queridos, o sofrimento desses primeiros cristãos gerou perseverança neles. E essa perseverança deles gerou experiência neles mesmos. E essa experiência deles gerou a esperança para que eles pudessem continuar a caminhada. E nós, quando nós passamos por essas dificuldades, que nós possamos nos manter perseverantes, para que então possamos ser cada vez mais experientes. E estando mais experientes, que possamos ter cada vez mais esperança no Deus que nós servimos. O apelo de hoje é para que a gente possa parar de perguntar o porquê, mas que a gente possa começar a perguntar o para quê. Porque quando a gente diz porquê, é porque a gente não está concordando. Mas quando a gente diz para quê, Senhor? Para que o Senhor está permitindo que isso aconteça? E que quando nós soubermos o para quê, que nós possamos continuar e saber que Deus está conosco e que possamos ser aprovados nessas provações que a vida vem nos trazer. Essa história de que venha para Cristo, seus problemas acabaram, volta para a teoria da prosperidade de novo. Mas Jesus diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse sofrimento nos gera perseverança. Essa perseverança vai nos gerar experiência. E essa experiência vai nos trazer esperança. Então que possamos começar a falar, para que, Senhor? E não por que, Senhor? Isso vai fazer toda a diferença da forma como você vai lidar com as situações que você passar da sua vida de hoje em diante. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos ler a Tua Palavra e ver os ensinamentos que o Senhor deixou na Tua Palavra para nós, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Pai querido, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós murmuramos das dificuldades e problemas que nós passamos, mas perdoa-nos, Pai, por nós sermos murmuradores, por nós sermos reclamões, por nós não aceitarmos, às vezes, o tratamento do Senhor na nossa vida. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que nós possamos continuar firmes nesse propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos cada vez mais nos apegarmos a Ti, sermos cada vez mais fiéis a Ti, possamos ser cada vez mais leais a Ti, mesmo mediante as dificuldades e provações que venhamos a ter. E que no nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos ter o nosso caráter moldado por Ti,
que possamos fazer refletir o caráter do Senhor em nossa vida, em todos os momentos, e que o Teu nome seja glorificado através de nós, onde quer que formos e estivermos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada, que possamos perseverar, que o Senhor possa nos dar cada vez mais experiências contigo, real e pessoal com o Senhor, e que essa esperança de nós vivermos contigo para sempre seja cada vez maior conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.